Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 29º domingo do tempo comum, e vamos juntos celebrar a palavra, celebrar a vida neste domingo. Vamos juntos para que a palavra de Deus seja sempre o centro de nossas vidas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a este canal. Exalem o perfume de Cristo por aí. Eu, diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, com mais este programa, a cada dia mais fazendo parte da nossa vida, nosso início da semana e, sobretudo, nesse 29º domingo do tempo comum. E vamos para a palavra de Deus de hoje, que possa estar cada vez mais incutida em nossas almas, cada vez mais inserida na nossa vida. E hoje, em Mateus, o capítulo 22, versículos de 15 a 21, e que vai dizer assim para cada um de nós. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E neste contexto onde naquele momento, a província romana ali, Jerusalém, o mundo estava sob o domínio de Roma. Portanto, ali, uma província, e como os poderes imperiais, na maioria das vezes os poderes, eles exploram o povo, cobrando impostos, bem diferente de hoje, né? Ninguém paga imposto, sobretudo os pobres. Os pobres não pagam imposto hoje, tá? Fica sabendo dessa verdade aí. Brincadeiras à parte para dizer que, naquele momento, os fariseus, os hipócritas, queriam sempre armar uma cilada a Jesus. E naquele contexto, naquela configuração de um império que sufocavam ali o povo, sobretudo o povo judeu, eles sempre estavam a serviço de Roma, de César. E aí, os hipócritas, os fariseus, estavam sempre armando para poder pegar Jesus, porque não o aceitavam, que ele era o Messias, porque também eles sempre estavam questionando Jesus sobre a autenticidade da sua missão. Portanto, Jesus estava cercado de gente que queriam a sua morte. E aí, neste episódio, ele é pego, entre aspas, de surpresa para perceber ali se Jesus ia a favor do império, que o povo judeu queria se ver livre daquela tirania de Roma. Porém, ao mesmo tempo, se ele nega Roma, poderia arrumar uma séria briga com o Império Romano, como aconteceu mais à frente. Jesus tinha a dimensão plena de tudo isso. Jesus, sábio do jeito que era, ele simplesmente coloca os pingos nos is. Ou seja, qual que é a inscrição que está aí nesta moeda? É César. Pois bem, dê a César o que é de César e, sobretudo, dê a Deus o que é de Deus. Para quem sabe ler um pingo é letra, porque Jesus não estava ali para justamente entrar numa briga política e religiosa, não. Jesus tinha uma finalidade ímpar que ele não tirava o foco dessa finalidade. Era implementar o reino de Deus. Óbvio que esse reino já se estabelecia na sua missão, no anúncio do mesmo. Porém, Jesus ele
ele não estava preocupado em demasia, em primeiro lugar, com a política e nem tampouco com a religião. Jesus queria mais do que nunca que as pessoas pudessem acolhê-lo e acolher também a missão e acolher também aquilo que ele veio fazer. Ele veio implementar o reino. Mas não é um reino político, não é um reino passageiro, um reino de homens, mas o reino dos céus. Portanto, o ledo engano daquele povo hipócrita que estava tentando sempre pegar Jesus em uma cilada. Mas Jesus sabia muito bem quais eram as intenções daquele povo, principalmente do poder religioso e político. E aí é algo para a gente refletir a fundo sobre a nossa situação de hoje. Há tanta hipocrisia em nós. Não é neles, naquele ou naquela. Claro, há alguns que se extrapola a hipocrisia, que extrapola a ganância, o poder, principalmente agora que está chegando aí as eleições municipais. Os poderes ficam se degladiando, seja o poder político, religioso, que faz a gente ficar, às vezes, com enjoo. Talvez você aí do outro lado esteja com enjoo de tanta hipocrisia, de gente que se diz cristão, de gente que fala de Deus e utiliza o nome de Deus para a promoção própria. É terrível não perceber a presença real de Deus no meio de nós e qual é a minha prioridade hoje, qual é a prioridade de cada um de nós. Estamos buscando de fato o reino de Deus ou estamos buscando um reino passageiro? Será que não chegou a hora da gente começar a nos voltar para nós mesmos e perceber as hipocrisias no nosso coração? Não chegou a hora da gente começar a perceber que Deus não é a favor das lutas desenfreadas de poder, mesmo nesse âmbito religioso, mesmo no nosso convívio social, mesmo no nosso convívio familiar. A briga de poder, a briga de quem é mais do que o outro, as disputas desenfreadas que afastam, que segregam, que separam o outro. E infelizmente, as acusações de todos os lados. Você é isso, você é aquilo, você não presta. O julgamento não cabe a nenhum ser humano. Somos, às vezes, surpreendidos por inúmeras tentativas de sermos juízes. Os juízes. Como que os nossos juízes estão sendo justos? Estão sendo. É verdade. As pessoas de bem estão presas e os bandidos estão sendo soltos. Uma reflexão para cada um de nós. Portanto, nesse âmbito político, nesse âmbito religioso, que não devemos, claro, deixar de lado, mas há de se ter equilíbrio. É necessário termos o equilíbrio de não polarizar as situações em todas as áreas da nossa vida. Portanto, que a gente possa aprender nessa liturgia de hoje que a prioridade de cada um de nós precisa estar pautada na palavra de Deus. Precisa estar pautada no projeto salvífico do qual o Senhor nos incluiu, todos nós, não só aquele povo eleito, o povo escolhido, mas também cada um de nós que fomos também incluídos nesse projeto salvífico, que a gente possa de fato fazer valer esse projeto que Deus inclui eu e você e a toda a humanidade. Você que ainda não é inscrito no canal, né? Dê essa força para nós, inscreva no canal, dê o seu like ali e faça parte dessa família, desse projeto, e agradecendo ao bom Deus por tudo, pela nossa saúde, pela nossa caminhada, pela nossa vida de modo geral. Então não se esqueça, compartilhe esse vídeo e faça com que essa palavra de Deus, a palavra de Deus que sempre deve ter a primazia em nós, né? Essa palavra de Deus que é vida. E agradecendo também a você
Você que está fazendo parte há tanto tempo desta família, não se esqueça nunca de nos dar esse apoio, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, exalem o perfume de Cristo por aí. Até o próximo programa, se Deus quiser.